Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Paz do Senhor, meus irmãos, um prazer imenso estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje a gente está testando algumas coisas diferentes, eu espero que você goste, tá? Eu sou o Diácono Robson e hoje eu vou trazer a aula da Escola Dominical para vocês, falar de um tema que é muito interessante, né? Que é o tema sobre Isaías, né? E o profeta, todo mundo praticamente já leu alguma coisa sobre ele, né? E é muito importante a gente falar, né, do profeta Isaías, ainda mais para os dias de hoje. Ele foi um profeta visionário, um profeta que falou muito, né, da vinda do Messias. Então ele é muito importante para se aprender, né, como um todo. A ideia dessa aula de hoje é que a gente faça uma introdução, né, ao livro de Isaías. E assim, o importante é você entender que o que seria essa introdução ao livro de Isaías. Assim, o livro de Isaías ele é muito grande, né? Então, provavelmente a gente precisaria de um ano para desenvolver ele, né? Talvez versículo a versículo, capítulo a capítulo, né? Como a gente vai ver durante a aula. Mas o importante é assim, que através dessa introdução você tem um contexto geral do que é o livro de Isaías, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar, né, nos seus estudos bíblicos, isso vai te ajudar no seu preparo para uma palavra, para uma pregação, tá? Então a ideia com esse estudo é a gente fazer dessa forma, bom? Então espero que todos gostem, Deus abençoe e vamos à aula. Só um minutinho, irmãos, teve um problema técnico aqui. Ao vivo é sempre assim, irmãos. Deixa eu ver se vai aqui, só um minutinho. Não tá indo aí, ó. Vamos voltar aqui. E tentar novamente aqui, ok? Rapidinho. Mas então, irmãos, continuando, esse livro de Isaías, ele é muito importante na nossa caminhada, na nossa vida cristã, né? Porque ele fala de coisas tremendas para nós. Ele fala da questão do nosso Cristo, ele fala da questão da sua vinda, né? Então, o profeta foi aquele que um dos que Deus escolheu para falar sobre a vinda do nosso Messias, né? Então, o profeta Isaías, ele está aí
né, para nos ajudar, nos auxiliar naquilo que nós precisarmos. Consegui aqui, graças a Deus, fazendo aqui a transição aqui para vocês, ó. Então agora vocês estão assistindo aí o profeta Isaías, né, que é o tema da nossa aula de hoje. Amém? Então, basicamente, o profeta Isaías, né, fazendo uma introdução sobre ele, Isaías foi o maior dos profetas e um excelente mestre da linguagem, né? Talvez pela família, né, que o Isaías tinha, mas ele sabia muito bem se comunicar, né? E em Isaías temos a mais completa revelação de Cristo no Antigo Testamento. Por isso, o livro de Isaías, ele muitas vezes é chamado de o Evangelho de acordo com Isaías. Tamanha foi, né, a precisão das profecias que tem no livro, né? Então, no livro de Isaías, a gente tem, né, muitas referências, né, ao Messias que se cumpriram, como a gente vê nos evangelhos, tá? E Isaías é uma das grandes provas de que a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque Isaías viveu, né, quase 7 séculos ali atrás, né, antes de Cristo, né? A gente vê que praticamente, não vou dizer todo o capítulo, mas assim, pelo menos uns 20 capítulos falam sobre falam passagens que apontam para o Messias, né? E essas profecias são cumpridas em Cristo, como a gente vê, e constituem assim um argumento para a inspiração divina. A gente vê até referências, né, no Novo Testamento falando do profeta Isaías, né? Então a gente vê que realmente aquele que escreveu, né, quando a gente olha assim, aquele que escreveu, ele realmente estava no controle de tudo, né? Então ali a gente vê que realmente Deus foi responsável por toda a Bíblia. Aqui é só uma tabelinha para a gente colocar o livro de Isaías, saber aonde ele está inserido, né? O livro de Isaías, ele está aqui embaixo nesse verdinho, esse verde aqui mais escuro, né? O primeiro ali, que é referente ao livro dos profetas maiores, né? Nós temos os livros dos profetas, né, ali, profetas maiores e menores. Vale só ressaltar que quando a gente fala ali dos profetas menores, a gente não fala que eles foram inferiores aos 4 ali de cima. Mas, na verdade, eles escreveram menos. Então, foi um termo cunhado só para dizer isso, tá bom? Mas hoje, o foco é o profeta Isaías. Amém? O tema que é trabalhado no livro de Isaías é a necessidade de confiar em Deus. Tá? E o possível nome de Deus, a gente, né, dentro dos estudos teológicos, não se sabe a pronúncia correta do nome de Deus. O que se sabe, assim, são aproximações. Existem teorias para um nome, para outro nome, né? Aqui seria, talvez, Iavé, né? Mas aqui vale ressaltar que os judeus eles tinham um medo tão grande de falar o nome do Senhor e por conta disso a pronúncia se perdeu, né? Então aqui ele trazendo agora para o contexto de Isaías, o seu tema principal é essa necessidade de confiar em Deus, né? O Deus da salvação, até pelo momento que ele estava vivendo, né? E ali dentro desse tema a gente vê que é trabalhado a questão de causa e consequência, né? Que Deus não permitirá a desobediência, e isso seria uma causa, tá? Do povo da promessa, e esta será tratada com a devida purificação por meio do sofrimento, que foi o que aconteceu quando, né, os invasores invadiram Israel e Judá, tá? Que seria uma consequência natural aqui. Também fala sobre a importância dos temas abordados em Isaías, é comprovada por meio de mais de 400 citações diretas e indiretas no Novo Testamento. Então talvez seja o profeta mais citado no Novo Testamento, para vocês verem a importância que Isaías tinha, né, para o povo judeu
e, consequentemente, a importância que ele tem na fé cristã, né? E também o tema fala sobre juízo e salvação. Dentro do livro de Isaías, a gente tem uma apresentação de Jesus, e depois, quando a gente falar da divisão do livro, a gente vai entender como que isso é importante e como isso mostra a inspiração divina nesse livro, tá? A primeira parte, né, a partir ali do capítulo 40, né, fala da anunciação da vinda do Messias pelo profeta João Batista. Então é ali que nós encontramos aquele versículo, né, voz que clama no deserto. Tá? Também fala sobre o nascimento do Salvador. É lógico que Isaías não seguia uma lógica que eu digo no sentido de primeiro vem isso, depois vem aquilo. Ele ia falando aquilo que Deus inspirava ele, aquilo que Deus trazia, né, na sua mente. Então mas o importante é que a gente entenda que toda a vida de Cristo praticamente passa ali no livro de Isaías, tá? Segundo ponto, né, o nascimento do Salvador e o Senhor Jesus. A gente vê ali em Isaías 7:14 e Isaías 9, do 6 ao 7. Tá? Se os irmãos quiserem anotar alguma coisa, tá? Caso algum irmão precise, eu também posso mandar o arquivo, tá? Fique tranquilo. Terceiro ponto, Jesus na condição de ungido pelo Espírito Santo para a salvação da humanidade. Então isso também é falado, né, é profetizado no livro de Isaías, ali em Isaías 61, versículo 1 e 2. Tá? Quarto ponto, Jesus na condição de servo e posteriormente julgador da humanidade. Então ele fala de que Jesus viria como servo e que depois ele seria, né, o Senhor de todas as coisas. Está em Isaías ali 42, do 1 ao 5. Parte quinta, então Jesus na condição de salvador dos judeus e dos gentios, né, que são os não-judeus. Então a partir ali do capítulo 49, versículos 5 e 6. E o sexto ponto ali, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em favor da humanidade. Então nós vemos, para confirmar aqui, tem o sétimo ponto, que eu estava me esquecendo. A segunda vinda do Senhor Jesus para consumar a vida eterna dos filhos de Deus, em Isaías 65, 17 ao 25. Então, irmãos, aqui, através desses 7 pontos aqui, nós podemos ver que a vida de Jesus, ela já estava prevista há 700 anos antes. 700 anos antes da vinda do Messias, a vida dele, de como seria, já estava totalmente prevista, né? E as pessoas esperavam por isso, né? E infelizmente muitos ainda esperam, né? Não conseguiram entender que aquele Messias que foi profetizado, né, há praticamente 2.700 anos atrás é o Senhor Jesus, e através dele toda essa palavra foi cumprida. Amém? Sobre a data também é importante falar, porque quando a gente pensa num livro, ou quando a gente vai fazer uma pregação, um estudo, é importante a gente entender o contexto da época, né? É importante a gente entender, pois assim, a forma de pensamento naquela época era totalmente diferente da nossa forma de pensamento, né? Então, eu datar um profeta, eu datar o período do ministério de um profeta também me ajuda a entender algumas decisões que ele tomou, algumas coisas que ele falou naquela época, tá? Então, provavelmente no período, né, que corresponde ao ministério do profeta, a gente pode dividir em 3 momentos. E aí você deve estar olhando ali e falar, nossa, mas tem 4 ali, né? Será que o irmão errou na matemática? Não, irmãos. O que acontece? O profeta Isaías, ele começa o ministério dele, né, na época do reinado de Joatão, né? Houve a morte de um rei, e aí Isaías começou o seu ministério. Então, depois de Joatão, né? Na época veio o reinado do rei Acás, né? Depois veio o rei Ezequias, que talvez tenha sido aqui o único que realmente ali durante um tempo voltou seus olhos ao Senhor, né?
E ali, aquele quarto que está com um ponto de interrogação, é porque se diz, né, que foi ele que mandou matar o profeta Isaías, né? E Manassés foi, se não o pior, foi um dos piores reis de Israel, né? Na época da divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul, tá? Então, ó, esse período, e dependendo da interpretação, dependendo de como, né, os vários estudiosos fizeram suas pesquisas, ele pode ir, né, de 740 a.C. até 680 a.C. Então a gente tem aí praticamente, fazer a conta direita, que 60 anos aqui de ministério. Tá bom? E aí pesquisadores modernos eles dividem o livro de Isaías, né, em 3 épocas. Porque assim, existe a possibilidade, né, quando a gente pensa no livro de Isaías ou em qualquer outro livro na Bíblia, a tendência é que a gente acredite que quem escreveu realmente foi aquele que dá nome ao livro, né? Mas a gente vê alguns relatos, né, de alguns livros onde, por exemplo, é narrado a morte do autor, né? Então o autor morreu e outra pessoa assumiu o seu lugar. Então, assim, era muito comum que pessoas, né, que tivessem ligação com um personagem bíblico, né, aquele que escreveu o livro, ele continuasse depois escrevendo, né, sobre o tema, até para concluir, né, aquilo que no caso aqui o profeta ele teria falado, né? E aí assim, dentro esses pesquisadores, dentro das suas pesquisas, o que eles levantaram? Que existem algumas diferenças. Por exemplo, quando eu escrevo um livro, eu tenho a minha forma de escrever. Quando eu escrevo um texto, eu tenho a minha forma de escrever. Se outra pessoa for escrever ou dar continuidade, nós conseguimos perceber algumas leves alterações na questão de concordância, de gramática. Não que a pessoa esteja escrevendo errado, mas a forma de raciocínio dela muda um pouco. Então existem pesquisas que dizem que o livro de Isaías, do capítulo 1 até o 39, ele constitui o primeiro bloco de profecias, e aí é onde são encontradas a maior parte dos oráculos, né, que Isaías profetizou. Tá? Depois, né, do capítulo 40 ao 55, aparentemente foi escrito por um profeta anônimo que os estudiosos chamam de Deutero Isaías. Né? Então, alguém que possivelmente devia estar junto a Isaías e escreveu essa segunda parte. E tem alguns ainda que dizem que após o exílio, então durante o século VI antes de Cristo, foram escritos oráculos que aí vai dos 56 ao 66. Então seria um terceiro Isaías. Né? É lógico que tudo isso, irmãos, são cogitações, né? São feitos estudos, né, por conta disso, mas são coisas que, enquanto não tiver uma prova cabal, não tem como dizer, né, se realmente isso aconteceu ou não. Então, para nós, o importante é que esse livro ele trouxe e ainda traz a palavra de Deus para as nossas vidas, né? E possivelmente sim, ele foi escrito por Isaías, e para a gente isso é o mais importante. O livro de Isaías, então, ele é de autoria do profeta Isaías. E o que significa o nome Isaías? O Senhor é a salvação. E nós vemos durante a Bíblia que vários personagens, eles tinham nomes, né, que eram relevantes para os seus ministérios, né? Futuramente, talvez eu possa até trazer uma aula para os irmãos sobre os profetas menores, onde nós vemos a relação do nome deles com o ministério que eles tiveram. Mas só olhando por aqui, o significado do nome, o Senhor é a salvação, nós vemos o porquê que Deus trabalhou tanto a questão do Messias, né, através do profeta Isaías. Então, é sempre importante a gente entender, quando a gente olha assim a cultura judaica, o nome ele tem muita relevância para o tipo de trabalho que aquela pessoa vai realizar, tá?
iniciou o seu ministério final no reinado do rei Uzias, foi quando o rei Uzias morreu, e que perdurou aproximadamente 60 anos durante os reinados, né, novamente, ali, Jotão, Acaz, Ezequias, e ele viveu durante um período da hegemonia do Império Assírio, né, quando o Império Assírio invadiu ali, tá? Ele era casado com uma profetisa, agora é as curiosidades aqui, ó, sobre o profeta aqui. Ele era casado com uma profetisa, só que a Bíblia não fala do nome dela, tá? E ele teve 2 filhos. Um dos seus filhos era o Sear-Jazub, né, que é o significado é um resto volverá, e o outro Maer-Salal-Hasbaz, que é rápido despojo, presa segura. Tá? A gente vê essas referências ali em Isaías 7:3 e Isaías 8, do 1 ao 3. E ali vem uma parte que é triste, irmãos, porque a gente vê realmente como que os profetas eram tratados, né? Principalmente nessa época onde havia o reino de Israel, o reino de Judá, né? Então presume-se que Isaías morreu cerrado ao meio por ordem do rei Manassés, em 680, né? Ali em Hebreus, ele fala sobre os profetas, né? O profeta, ele fala sobre que muitos foram cerrados, outros foram mortos. Então ali é uma referência ao que teria acontecido ao profeta Isaías. E aí, buscando algumas referências um pouco assim extra-bíblicas, né? Por exemplo, nós temos o Talmud de Jerusalém, que é uma coleção rabínica, né? Até na época de Cristo nós tínhamos os mestres, né, os rabinos, e eles faziam interpretações sobre o texto, lógico. Você também tinha a questão da tradição oral, né, aquilo que o pai contava para o filho, que contava para o neto, que contava para o bisneto, né? Então esses relatos eles estão presentes nesse Talmud. E a Isaías, segundo o Talmud, ele foi morto quando, ao ser perseguido pelo rei Manassés, se escondeu dentro de um cedro. As franjas de suas roupas, porém, deflagraram a sua presença, e então o rei ordenou que o cedro fosse cerrado ao meio, ocasionando a sua morte. E aí também, trazendo um livro apócrifo, não é da época, né? O livro apócrifo, irmão, para quem não conhece, ele é um livro não canônico, mas ele é um livro que tem importância histórica, quando a gente estuda, tá? Então, assim, eu não posso considerá-lo como palavra de Deus, mas eu posso considerá-lo como um evento histórico. É lógico que isso envolve análise, tem outras questões. E aí esse livro apócrifo, que é o Vida dos Profetas, que foi escrito no 1º século depois de Cristo, né, de um autor judeu anônimo, que ele não se identificou, ele afirma que o profeta Isaías, né, ele era prisioneiro do rei Manassés e ele foi condenado à morte, né, de forma inglória, ele foi cerrado ao meio. Então a gente tem essas duas versões e aí nós vemos que o que nós podemos dizer com certeza é que ele foi cerrado ao meio, né, por ordem do rei Manassés. Ok? Novamente ali, aqui eu acho que o meu slide aqui deu um pequeno erro, mas passando aqui, ó, curiosidades, né? E isso eu achei muito interessante, irmãos, quando eu li, porque nós vemos como realmente, né, Deus está no controle de todas as coisas, né? O livro de Isaías, ele está no centro da Bíblia. E é por isso que ele é chamado a Bíblia em miniatura. Para vocês terem uma ideia, né, muitos irmãos já sabem, né, alguns não. A Bíblia ela tem 66 livros. E o livro de Isaías possui 66 capítulos ali. Ali eu escrevi livros, mas é 66 capítulos, tá? Na Bíblia nós temos no Antigo Testamento 39 livros. No Novo Testamento nós temos 27 livros. E o que é interessante quando a gente lê o livro de Isaías é que ele tem uma divisão parecidíssima, né? A primeira metade do livro, ela compreende 39 capítulos, tá? E aí nós temos uma divisão distinta no capítulo 40, como se fosse a divisão, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento.
E os 27 capítulos restantes, eles compreendem a segunda metade do livro, né? Então é ali que nós encontramos, por exemplo, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda e nosso Deus. Então ali em Isaías 43. Ou seja, nós vemos ali a profecia, o que está escrito em Marcos, né? Logo no capítulo 1, os versículos 2 e 3, né? Eu até trouxe a palavra para a gente fazer essa comparação. Ó. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, a qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Tá? Então, olha a precisão, né, da profecia, aquilo que Deus trouxe para o profeta. Né? Exatamente o que ele profetizou 700 anos antes aconteceu. Então isso, irmãos, é uma prova de que Deus é o autor da Bíblia, irmão. Porque ele estava ali, ele falou que aconteceria 700 anos antes e aconteceu com a vinda do nosso Messias. Bem? Outra aqui, ó, no final de Isaías. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Isaías 66, 22. E nós vemos isso em Apocalipse, irmãos. No último capítulo ali, quase, né, dos últimos capítulos, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então nós vemos ali, irmãos, como Deus está, né, presente nas Escrituras, como Ele realmente é a fonte de inspiração para todos aqueles que que escreveram, né, a Bíblia e deixaram para nós. Amém? Então agora a gente vai falar sobre os objetivos, né, que Isaías tinha com os seus escritos, né? E o primeiro objetivo de Isaías, né, era anunciar o juízo de Deus. Então nós vemos muito disso no livro de Isaías. Então ali, ó, Israel e as nações vizinhas estavam em desacordo com os preceitos justos de Deus e são denunciadas pelo profeta, inclusive são chamados de surdos e cegos, né? Ali em Isaías 42:18, 43:8. Então, diante da justiça e misericórdia de Deus, o povo precisava saber com clareza quais eram seus pecados e quais as consequências dessa desobediência. Então, irmãos, Isaías ele bateu muito nisso, sobre essa questão do povo estar fora dos caminhos de Deus, né? E anunciou a questão do juízo de Deus, né? Porque chega um ponto que Deus ele precisa tomar uma atitude. Há uns dias atrás, eu estava estudando uma disciplina do Antigo Testamento e o professor falou uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, que é a questão sobre o juízo de Deus. Quando a gente pensa no juízo de Deus, a gente não pode pensar na forma como os deuses pagãos cometem juízo aos seus adoradores, vamos dizer assim. Porque geralmente, quando você vê o juízo pagão, você vê a condenação das pessoas no sentido de que elas vão se dar mal, né? Elas vão ter alguma coisa muito ruim vai acontecer com elas, ou elas vão morrer, ou elas vão ter uma perda muito grande. Agora, o juízo de Deus não é assim. O juízo de Deus ele é feito com um único objetivo, que é salvar a sua vida. Então, quando Deus, né, quando a gente analisa na história, né, até mesmo no livro de Isaías, quando a gente analisa os juízos que Deus cumpriu ali, o objetivo de Deus não era simplesmente deixar o povo, mas era trazer o povo de volta. Então, possivelmente, irmãos, né, às vezes nós passamos situações na nossa vida que talvez até sejam uma consequência de nossos atos, então automaticamente sejam um juízo de Deus. Porém, o único objetivo que Deus tem
com esses juízos é nos trazer de volta para Ele, né? E isso nós vemos em Israel durante toda a sua longa história. Várias vezes o povo pecou, várias vezes Deus trouxe o juízo sobre o povo, né? sobre Israel, e dessa forma Deus trouxe eles de volta, porque a Bíblia diz que o objetivo é que todos sejam salvos, mesmo? Então é importante a gente entender essa diferença do juízo de Deus e o juízo, né, para os deuses pagãos, né? Segundo ponto, né, falar contra a falsa religião. Então, o povo de Israel ele estava sendo governado por alguns reis que desprezavam a palavra de Deus, né? Então, os reis naquela época, eles haviam esquecido, né, do seu Deus e estavam até mesmo adorando a outros deuses. Olha só o nível que chegou, né? Então, Isaías teve como missão também falar contra essa falsa religião, né? E embora alguns deles fossem bons, né, o povo estava corrompido, né? Nós temos o caso, por exemplo, de Ezequias, que teve alguns momentos de altos e baixos na sua vida, né? Mas daqueles que foram citados, foi aquele que realmente, né, se preocupou, né, ali em alguns momentos com a vontade de Deus, mas o povo estava corrompido. E essa corrupção veio pela entrada de outros povos, né, veio pela entrada de outras culturas, outros deuses, né? Então isso fez com que o povo se corrompesse. E a eles se aliaram alguns sacerdotes cujo compromisso era apenas manter a religião institucional. Irmãos, é engraçado quando a gente fala isso, né? Que alguns sacerdotes naquela época, cujo compromisso era apenas manter uma religião institucional. É engraçado quando nós vemos isso ainda nos dias de hoje, né? Muitas igrejas por aí, irmãos, nós temos pessoas em cargos de liderança da igreja que às vezes não acreditam mais em Deus. Esses dias saiu uma notícia no jornal, né, de um cantor gospel de uma banda famosa, uma banda internacional, e ele disse que ele não acredita em Deus. É estranho isso, né, quando a gente escuta a pessoa que canta, né, teoricamente está cantando um louvor, ela não acredita em Deus. E, irmãos, infelizmente, dentro das igrejas, não só no Brasil como no mundo, existem muitas pessoas que são assim, só para manter essa religião institucional, para se manter o cargo, né? Infelizmente, né? Então, assim, que nós tomemos cuidado, irmãos, com as nossas vidas, para que isso não ocorra com a gente também. Porque nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a forma que Ele atua, nós conhecemos como Ele age nas nossas vidas. E que isso, irmãos, não venha acontecer com a gente, que aquilo que a gente prega, que aquilo que a gente fala, não venha a ser só uma coisa institucional, só uma palavra para se dizer naquele momento. Que nós possamos viver, porque o nosso Deus é um Deus vivo. E Ele quer se mostrar na história dessa forma. Então que nós venhamos, irmãos, a ter esse fogo dentro dos nossos corações e que em nenhum momento da nossa jornada aquilo que nós pregamos, aquilo que nós vivemos, venha se tornar uma religião institucional, irmãos. Nós precisamos de fé, não de religião. Né? Infelizmente, tem algumas pessoas que acabam confundindo um pouco disso, tá? E aí o resultado de tudo isso era uma religiosidade vazia, hipócrita. E é engraçado quando ele fala hipócrita, porque no tempo de Jesus também havia essa questão da religiosidade vazia e hipócrita. Também ali, um resultado, né, uma ritualística e sem sentido espiritual. E o pior, né, que seria o desvio dos caminhos do Senhor ali. Então a gente vê que esse resultado ele ainda existe até nos dias de hoje, né? Aquela coisa. Jesus falou até para aqueles que ouviam ele durante uma das suas pregações,
vamos colocar assim, que para o que os fariseus falavam, para eles seguirem, porque era correto. Contudo, para eles não agirem como eles, porque eles eram hipócritas. Ou seja, eles falavam, mas não faziam. E muitos irmãos, infelizmente, estão vivendo isso nos dias de hoje. Então é um cuidado muito grande que a gente tem que tomar. Né? Pessoas vivendo de uma religiosidade vazia, né? Que estão mais preocupadas com a questão do rito, né? Do ritual, do que realmente de sentir a presença do nosso Senhor. Continuando aqui, então o terceiro ponto, né? O terceiro objetivo de Isaías era denunciar a injustiça social, né? Então o povo de Deus, ele havia se tornado orgulhoso e egoísta com como as demais nações, né? Então a gente vê isso também quando o povo, isso antes, né? Quando o povo quis um rei, né? Quando o povo, porque todas as nações têm um rei, a gente também quer. Então você vê que o povo ele queria se sentir como as outras nações. E chegou esse momento ali que o povo ele era totalmente egoísta e orgulhoso, né? E na época de Isaías, os pobres eles eram humilhados, eles eram explorados pelos ricos, né? Como infelizmente ainda acontece, e também pelos seus governantes, né? Que eles se sentiam como deuses na terra, né? Ali a gente vê em Isaías 10:2, o 26, capítulo 26, versículo 6, capítulo 32:7 e capítulo 41, versículo 17. Tá? E o profeta ele anuncia que Deus ele é justo e que ele é misericordioso. Né? E aí ele fala que Deus faria justiça ao pobre e o explorado, né? Ali no capítulo 11, versículo 4. E ele lhes daria alimentação e descanso, versículo 14, capítulo 14, versículo 30. Ele lhes serviria de refúgio, né, o capítulo 25, versículo 4, e seria portador de boas notícias, conforme o capítulo 61, versículo 1. Então a gente vê ali uma preocupação que Deus tinha com aqueles que estavam, né, sendo humilhados, aqueles que estavam sendo explorados, né? E às vezes, irmãos, trazendo para a nossa vida, nós nos sentimos assim, né? Nós vivemos, infelizmente, numa sociedade corrompida, numa sociedade onde o orgulho é muito presente, né? Onde nós temos pessoas egoístas, né? E isso nós temos visto agora nessa quarentena aí que já está há mais de 70 dias, né? Os pobres continuam sendo, né, em algumas vezes humilhados, mas Deus, irmãos, Ele é aquele que faz justiça. É aquele que vai cuidar de você. É aquele que vai te trazer alimentação, descanso. Aquele que vai te proporcionar um refúgio. E é aquele que te traz as boas novas. Então esse é o Deus que nós servimos. Amém? Quarto ponto, anunciar o Messias, né? E aí ali, ó, em Isaías 53:11, ó, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Amém? Outro anúncio aqui, ó. Diante dessa situação, né, descrita, a única solução possível seria o líder que se colocasse no lugar do povo e o salvasse. O que ele está querendo dizer aí? Ali, lógico que nós temos o texto bíblico ali em cima e ali é uma fala minha, tá? Mas o que quer dizer ali como colocar no lugar do povo? É que, irmãos, chegou um momento do que Israel estava fazendo, que a única forma de Deus salvar o povo era ele se tornando homem. Era ele vindo até nós e participando. Há uns meses atrás, eu li uns trechos de um livro do Philip Yancey, né, que fala assim, o Jesus que eu nunca conheci.
E ele faz uma analogia que é muito interessante para a gente entender o porquê dessa parte aqui, da única solução possível seria o líder, né, que se colocasse no lugar do povo. Então ele fala que ele tinha um aquário e nesse aquário tinha alguns peixes, né? E aí toda vez que ele chegava para colocar comida para os peixes, os peixes se afastavam com medo. E ele ficava assim, mas poxa, tudo que eu quero é ajudar eles, eu estou dando comida para eles, né? Eu estou dando alimentação deles para eles não morrerem de fome, né? Então ele vinha toda vez e ia tentar colocar comida e nada. E aí um dia ele comentando com um amigo dele, né? Perguntou assim, eu não sei o que fazer, porque agora os peixes não estão nem comendo, porque eles estão com medo de mim, né? Aí o amigo dele olhou e falou assim, olha, mas olha o seu tamanho também. Os peixes quando olham para você, eles olham e falam assim, meu, é um deus. É um deus que está aqui na minha frente, o que eu vou fazer, né? Então a única forma de você convencer esses peixes de quem você é, de que você quer ajudar eles, é você se tornando um peixe. E aí foi a grande reflexão que ele fez. Porque Deus estava numa situação parecida conosco, irmãos. As pessoas olhavam e viam e temiam, né, e continuavam em seus pecados e continuavam em sua forma de agir errada. E Deus chegou num ponto, e Deus querendo ajudar, né, as pessoas e querendo salvá-las. E aí as pessoas não nem aí, ou então se afastando, ou então fugindo, né? Porque o que as pessoas tentam mais fazer é fugir de Deus, né? Então Deus se tornou homem e habitou entre nós, e com isso nós vemos que a importância que ele deu para a humanidade a ponto dele nos querer salvar de tal forma, né, que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ele se fez carne e habitou entre nós. Então ali nessa parte, irmãos, foi a única forma, né, que Deus teve de nos trazer a salvação. Ele precisava se colocar em nosso lugar e também nos dar o exemplo de que nós poderíamos e conseguiríamos ser salvos. Amém? Então é um exemplo que eu acho que ilustra bem essa parte aqui, tá? E aí, continuando, a vinda do Messias aponta para o caráter misericordioso e redentor de Deus, mesmo sendo um povo rebelde, né? Tenho certeza que nós, numa situação parecida, a gente provavelmente já teria destruído tudo, né? Mas o amor de Deus, ele é tão grande, que mesmo o povo sendo rebelde, ele fez, né? Ele se tornou carne e habitou entre nós para nos salvar. Tá? Então, essa parte aqui é muito importante da mensagem do profeta Isaías. Então, resumindo esses objetivos, tá? Nós falamos da questão de anunciar o juízo de Deus. Então, o profeta teve um desses objetivos no seu livro. Também falar contra a falsa religião, né? Denunciar a injustiça social e anunciar a vinda do Messias. Então, basicamente, quando eu olho o livro de Isaías, eu posso resumi-lo nesses 4 objetivos. Amém? Então, agora a gente vai entrar um pouquinho a fundo na questão do conteúdo, tá? Lógico que eu não vou me alongar muito, né? Porque é uma introdução. Então, do capítulo 1 até o 39, o enfoque de Isaías é o juízo divino sobre Judá, né, e Jerusalém, e sobre que seriam as nações, tá? As ações vizinhas por meio da Assíria, tá? Então ali fala do juízo. Na segunda e terceira parte do livro, que aí vem do capítulo 40 ao 55 e depois do 56 ao 66, Isaías se volta para a salvação do povo depois da punição pelo pecado ao retornarem do cativeiro babilônico. Então, irmãos, olha só como aquilo que a gente falou um pouco antes tem tudo a ver, né? A questão do juízo. Deus trouxe juízo às nações ali da região através da Síria, né? Só que qual que era o objetivo de Deus? É o que a gente vê na segunda e na terceira parte, a salvação do povo. Então ali
essa preocupação de Isaías é justamente essa parte, né, para que o povo novamente seja salvo. Então a gente vê que o juízo de Deus ele é diferente do juízo do homem, do juízo, né, dos deuses, né, dos outros deuses, vamos colocar assim, tá? Então é importante a gente entender isso, né? Continuando, e o Novo Testamento ele fará uma releitura do texto, atribuindo a Jesus o título de servo do Senhor, quem salvará seu povo através de seu próprio padecimento e triunfo e estabelecerá a glória futura do povo de Deus. Bem? Aqui do capítulo 1 ao 39, tá? Só fazendo a divisão que a gente tinha colocado, do capítulo 1 ao 39, dividindo para ficar mais fácil para os irmãos, nós temos os sermões contra Judá e Israel, tá? Os encargos do julgamento contra os gentios, ali do capítulo 13 ao 23. Nós temos canções sobre futuro de glória, então ali em Isaías 24 até o capítulo 27, ali a gente está falando dos capítulos, tá, irmãos? Desgraças dos juízos vindouros da Síria, então ele fala a partir do capítulo 28 ali e vai até o 35, conforme a gente viu a divisão ali anterior. O rei Ezequias cercado pela Síria, enganado pela Babilônia, né, ali do capítulo 36 até o 39. E aí do 40, ele já fala da grandeza do Pai, então a gente vê essa mudança, né? Voltando aqui, aqui ele está falando da questão de juízo, né? Falando da questão de guerra, falando do cerco ali que a Síria promoveu, né, contra o reino. E aí no capítulo 40 tudo muda. Ele começa a falar da grandeza de Deus Pai, né, até o capítulo 48. A graça do Deus Filho, que é do 49 ao 57. E ele fala da glória do Espírito Santo, que vai do 58 ao 66. Então nós vemos aqui um exemplo desse juízo de Deus sobre a vida do povo, né? Nós vemos essa divisão, como a gente falou um pouco antes ali, essa divisão assim, ela é bem nítida, né, a partir do capítulo 40. É justamente quando é anunciado o profeta João Batista, tá? E quem que é o Deus de Isaías? E isso também é importante a gente saber, mesmo a forma como Isaías via a Deus, tá? O profeta ele descreve o caráter de Deus de maneira brilhante. Ele chama a Deus de o Santo de Israel 25 vezes. Então a gente vê como que ele, né, a importância, né, de que Deus tinha na vida de Isaías, né, a forma como ele via Deus. Ele é o Salvador, relacionando essa palavra redenção, livramento, justiça e juízo. Então ele faz isso. As referências que ele dá de Deus sendo Salvador sempre está relacionado a uma palavra de redenção, uma palavra de livramento, ou uma palavra de justiça ou juízo. Tá? Ele é o Redentor e único supremo governante, conforme ali em Isaías 37, 19. Ele é quem carrega e cuida do seu povo, ali como a gente vê em Isaías 46, 4. E ele faz novos céus e uma nova terra. Duas referências ali no capítulo 65, versículo 17 e capítulo 66, versículo 22. Tá? Sobre o Espírito de Deus, Isaías é o profeta que mais fala do Espírito de Deus no Antigo Testamento. Tá? Ele afirma, olha a profecia, que o Espírito do Senhor repousará sobre o rebento de Jessé, como aconteceu ou como ocorreu em Jesus Cristo. Né? Então ali ele falava que o Espírito Santo de Deus estaria sobre ele. Nós vemos ali quando Jesus é batizado, né? Que a pomba ela desce sobre ele. Então ali é uma imagem para as pessoas entenderem aquilo que Deus estava querendo dizer, né? E fala também ali que o Espírito do Senhor, que no Novo Testamento concede dons e reconhece o fruto do Espírito, tá? A gente vê isso no Novo Testamento, essa referência sobre o Espírito de Deus, tá?
há uma promessa em Isaías de um derramamento do tal Espírito, que o deserto se tornará em campo fértil. Isaías 32:15. E a palavra do Senhor não se desviará dos convertidos, nem de seus filhos. Olha só, irmãos, que lindo isso, né? Dia de Pentecoste aqui, ó, 700 anos antes a gente já sabia o que ia acontecer, né? E a gente vê ali que, ó, quando ele fala o deserto se tornará num campo fértil. Aqui nós vemos uma referência, irmãos, do coração das pessoas, né? As pessoas, né, elas estavam vivendo dentro de si um deserto, né? E ali veio o Espírito de Deus e vivificou aquele campo, né? E aquele campo que era desértico, ou seja, nada do que fosse plantado ali daria um fruto, e ele se tornou um campo fértil, né? Para a honra e glória do nosso Deus, tá? O Espírito de Deus trará justiça às nações, Isaías 42:1, e descanso ao seu povo. Então também foi profetizado ali, tá? E Jesus, na releitura de Isaías 61:1, afirma que o era uma referência a ele. Olha só o que Isaías falou, irmãos. Ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, restaurar os de coração abatido, proclamar a liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade. Então, irmãos, as referências que Isaías dá sobre Cristo é uma coisa linda demais, irmão. A forma como ele falava do Messias e como nós vemos que tudo isso se cumpriu, irmãos, isso mostra a grandeza do nosso Deus, que é Senhor de todos os tempos, que é Senhor de todas as eras, que tem no controle das suas mãos todas as coisas. Amém? Terceiro ponto ali, a santidade de Deus. Então, ó, por meio de suas profecias, Isaías quer denunciar os pecados do governo e do povo e levá-los ao arrependimento. Olha lá, ó, novamente a justiça ali. Ó. A falta de arrependimento poderia trazer calamidades sobre a todos, como consequências de suas atitudes, né? Porque isso nós vemos, né? A consequência do pecado do povo sempre trouxe de alguma forma um juízo de Deus, né, por serem o povo de Deus, tá? Então, concluindo aqui a nossa aula, tá? Eu sei que foi muita coisa, eu não consegui me especificar em nada, mas é porque é uma aula introdutória, né? Agora eu acredito que, né, os irmãos têm um material para conseguir desenvolver mais a fundo, né, aí a questão do livro, né, do profeta, tá? E concluindo, né, o livro de Isaías ele é considerado o livro mais completo em termos de profecias messiânicas, que anuncia a nossa grande esperança de salvação através do Messias, o Salvador e Senhor Jesus Cristo, que viria a este mundo para morrer pelos pecadores, ressuscitar ao terceiro dia e no dia do Senhor retornar para estabelecer o seu reino eterno e glorioso. Amém? Voltar aqui para outra tela aqui. Então, irmãos, através dessa introdução ao livro, nós vemos que Isaías ele recebeu uma bênção muito grande de Deus, né? Porque ele foi o profeta que praticamente viu, né, a vinda do Messias, como que seria essa vinda. E isso é muito, muito, muito legal, é muito... Eu ficaria feliz, como se eu fosse o Isaías, né? E nós vemos a importância que o livro tem, né? E tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, né? Como que ele ajudou em muitas questões o povo, né? E falou sobre os juízos de Deus. Então ali nós vemos, né, o juízo e também vemos o amor de Deus, tá? E eu espero muito que você que esteja assistindo, você consiga refletir sobre esse livro. É um livro maravilhoso, irmãos, né? Eu acredito que alguns ficaram com vontade de ler, né? E eu recomendo muito, né, a sua leitura. E leia com profundidade, assim, né? Estude, medite sobre esse livro, né? Sobre as grandezas do que foi falado ali, né? Lógico, tem coisas ainda que estão a se cumprir. Então existe muita coisa ali interessante, bem? Então, ó, vocês estão vendo uma telinha diferente aí, né?
tem um QR Code aí, né, na nossa tela, e tem ali uma frasezinha passando, tá? Então, o que que acontece, né? Nós da Igreja Videira Viva, por conta, né, do coronavírus, a gente tem tentado ajudar várias pessoas, né, várias famílias, como a gente pode. É lógico, nós somos uma igreja pequena, né? Então a gente tenta ajudar como pode, né? A gente tenta fazer o que está, né, de acordo com o que a gente pode fazer, né? E tem aumentado muito a necessidade das pessoas, né? E nós também temos alguns compromissos que a gente precisa honrar. A gente tem a questão do aluguel da igreja, que continua, né, as contas normais da igreja. Então, irmãos, você que esteja assistindo, você que esteja vendo, queira nos ajudar, né, eu deixei esse QR Code aí passando. O que que é? Esse é um QR Code que te leva, né, quando você escaneia ele, ele vai te levar para um aplicativo que é chamado PicPay, tá? É um aplicativo onde você consegue fazer uma doação, uma ajuda para a nossa igreja, tá? Você também pode pesquisar através daquele código que está ali embaixo, o @videira_viva, @videira.viva, tá? Você também consegue nos ajudar. Isso, irmãos, assim, não é para reverter para nós. Nós, que eu digo assim, pessoas, é para reverter para o bem de todos, para reverter principalmente agora, nesse momento, para o bem daqueles que estão precisando, tá? Então, através desse aplicativo, você consegue fazer uma doação para a igreja, o valor que você quiser. Ah, irmãos, eu não tenho dinheiro, não tem problema, tá? Fica tranquilo. Nosso objetivo aqui não é que você faça loucura, né? E nem que você dê aquilo que você não pode dar, tá? Nosso objetivo só é pedir a sua ajuda dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus colocou no seu coração, tá bom? Então, irmãos, se você puder, nos ajude. Quero convidar você também para assistir o nosso culto, a nossa live à noite, tá? No Facebook da igreja, que é @videiraviva, Vila Cisper, se eu não me engano. Eu vou mostrar ali no final para vocês. E também a nossa página no YouTube, né, que é Videira Viva Vila Cisper. Tá? Inclusive, entre na nossa página no nosso canal no YouTube e se inscreva, irmãos. Nós estamos precisando aí juntar uma quantidade grande de pessoas para que a gente consiga aí transmitir o nosso culto diretamente do nosso canal da Videira Viva, tá? E com certeza você curtindo, você compartilhando para que outras pessoas curtam, eu tenho certeza que isso vai nos ajudar e vai te ajudar também, tá? Então Deus te abençoe. Faço esse convite para o culto à noite, né, que começará às 6 horas, tá? Você é muito bem-vindo e, né, nós também temos na página do Facebook, você pode ali compartilhar. Se você precisar de um pedido de oração, se você precisar de qualquer coisa ali, irmãos, coloque ali que nós estamos acompanhando, né, e dentro do possível a gente vai fazendo. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida, abençoe seu domingo, que seja um domingo maravilhoso para você e que possamos nos encontrar à noite novamente para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Então, Deus abençoe. Finalizando aqui, tá? E nos vemos mais à noite.